Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com o Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós completamos um mês que estamos juntos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. Espero que você esteja sendo muito edificado, espero que esteja sendo proveitoso para você. Nós já estudamos a saudação de Pedro, capítulo 1, verso 1 a 2, em que Pedro saúda os seus leitores como peregrinos da dispersão. E com isso nós vimos que todos nós somos peregrinos nesse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Na sequência, nós estudamos capítulo 1, verso 3 a 5. Nós vimos que Pedro exulta porque nós, regenerados, nós temos uma esperança viva. Essa esperança diz respeito à herança que nos está reservada nos céus. Na sequência, nós vimos o capítulo 1, versos 6 a 9, em que Pedro ele afirma que, assim como o fogo purifica o ouro, a fé do crente é purificada pelas provações da vida. Então Deus, de maneira soberana, ele usa as provações para purificar a nossa fé, a fim de que o nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Hoje nós vamos então ver a sequência desses textos, que é o capítulo 1, verso 10 a 12. Me permita fazer uma pergunta. Será que o cristianismo é o resultado de um plano maquiavélico dos discípulos de Cristo? Será que, frustrados por conta do fracasso do plano de um Messias revolucionário, eles se reuniram e arquitetaram uma nova religião? Bem, o verso 10 a 12 são 3 versículos curtos. Eles vão responder a essa pergunta e mostrar para a gente que, na verdade, Deus, por meio de Jesus Cristo, estava executando o seu plano eterno que vinha mostrando para os seus profetas desde o Antigo Testamento. Então vamos lá. O nosso canal De Frente com o Texto também está no Instagram e no Facebook. Compartilhe com seus amigos, deixa seu like. Se você quer fazer algum comentário, você pode fazer aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta. Nós estaremos respondendo assim que possível. Vamos juntos estudar 1 Pedro capítulo 1, verso 10 a 12. Vem comigo. Então vamos ao texto de hoje, lembrando que ele está inserido dentro de uma unidade maior, assim como temos apontado desde os encontros anteriores. Essa unidade maior é o capítulo 1, verso 3 a 12. Nós já trabalhamos a primeira divisão, aqui no finalzinho do verso 5, nós trabalhamos então o verso 3 ao 5. Em seguida trabalhamos o verso 6 ao 9, e hoje nós vamos trabalhar o verso 10 ao 12. Se você está chegando agora e gostaria de acompanhar desde o início o que seria indicado, então vai no nosso canal e assista então os vídeos das sessões anteriores. Muito bem, vamos então para o nosso texto de hoje, 1 Pedro capítulo 1, verso 10 a 12. Acompanhe comigo a leitura. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao profetizar os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. A mensagem central desse texto é a seguinte: o Espírito Santo revelou aos antigos profetas, e esses profetizaram a respeito da salvação que hoje é anunciada por meio dos pregadores da palavra. Nós vamos entender melhor essa mensagem, como ela está disposta
nesse texto de Pedro. Perceba que ele tem uma pequena divisão aqui no finalzinho do verso 11, de modo então que tem duas sessões que nós vamos estudar hoje, o verso 10 e 11 e em seguida o verso 12. Então vamos lá. Perceba como ele começa. Ele inicia o verso 10 apontando para a salvação. Que salvação é essa que ele está mencionando? Bem, ele vem trabalhando o conceito de salvação desde o verso 5, né? A primeira sessão do texto que nós estamos trabalhando. Olha só. Ele diz que essa salvação, ela foi preparada para aqueles que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Depois, lá no verso 9, ele diz que o alvo da nossa fé é a salvação da alma. E por fim, então, aqui o nosso verso 10, ele vai mencionar, então, a salvação. Então, essa salvação a qual ele se refere é essa que ele vem mencionando desde lá do verso 5, ok? Ele continua o texto dizendo que foi então a respeito dessa salvação, essa salvação que foi preparada, essa salvação que nós temos por meio da fé, ela foi indagada e investigada pelos profetas. Esses profetas são os profetas então do Antigo Testamento, né? Isso aqui já fala algumas coisas, é bem interessante. Tem gente que acha que a Bíblia não deve ser estudada, né? O estudo seria um processo quase que carnal para essas pessoas. Espiritual mesmo seria jejum, oração e etc, né? Então a atividade de estudar as Escrituras não seria uma atividade espiritual. Os profetas não entendiam dessa forma. Aqui diz que eles indagaram e investigaram. Isso é um processo de estudo, né? O processo de investigação é um processo que envolve análise, que envolve avaliação, que envolve critérios, né? É um processo de estudo. Isso nos diz também que a respeito do processo, né, de profecia e de inspiração das Escrituras. Tem gente que acha que esse processo ele é mecânico, é como se alguém, semelhantemente ao espiritismo, né, tivesse aí tomado por algum espírito e de maneira mecânica transcrevesse o texto que ele ouviu por parte daquele espírito, né? Isso seria então um processo de psicografia. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas neopentecostais, elas pensam dessa forma. Novamente, o texto está dizendo que a profecia se dava com um processo de indagação e de investigação. Muito bem, esses profetas, eles profetizaram em relação a quê? Olha só, eles profetizaram a respeito da graça. Essa graça diz respeito então à salvação. Essa salvação, de novo, destinada a vocês. E mais uma vez, ele diz: os profetas investigaram, a repetição mesmo é para dar ênfase aqui. Eles investigaram o quê? Qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. Então, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Ele chama como Espírito de Cristo porque Jesus ele prometeu que quando ele fosse ascendido ao Pai, ele enviaria então o Espírito Santo, né? Então, o Espírito da parte de Cristo. Esse Espírito, ele estava atuando desde o Antigo Testamento nos profetas. À medida que eles investigavam, indagavam, o Espírito Santo então apontava a ocasião e as circunstâncias a respeito da salvação que estava destinada a nós. Isso é muito legal, né? E aí então, esses profetas, eles predisseram. A profecia ela tem dois elementos. Ela tem o elemento de proclamação da palavra. Aquilo que o Senhor disse no Pentateuco,
os profetas então lembravam ao povo de Israel. Então esse é o primeiro elemento da profecia. E o segundo elemento é o elemento de predição. Eles apontavam as coisas que estavam por acontecer. Que coisas eram essas? Pedro diz que são duas, olha só: os sofrimentos e as glórias de Cristo. Os sofrimentos que Cristo estava por suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para aquilo que estava por vir, o sofrimento do Messias e a glória que decorreria desses sofrimentos. Existem vários textos do Antigo Testamento que poderíamos consultar para ver essa profecia, mas eu acho que seria bem legal a gente ver aqui essa referência cruzada, que é Salmo 22. Vamos dar uma olhada lá. Nós não vamos ler o texto inteiro, isso pode ficar como tarefa de casa, depois você pode verificar, mas perceba aqui o que Pedro está mencionando em relação à profecia. Davi, além de ser rei, ele também era profeta, e como profeta ele profetizou os sofrimentos e a glória do Messias. Veja aqui nesse texto as ocasiões que Davi mostra então esse sofrimento do Messias. É muito legal, olha só. Ele logo começa, né? Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a sentença que Jesus profere no momento então da sua crucificação. Jesus usa essas palavras. Mais abaixo ele diz, né? Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Aqui então, novamente, está se referindo à crucificação. Mais abaixo, no verso 16, diz: traspassaram-me as mãos e os pés. Mais uma vez a crucificação. Verso 18, mais abaixo: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Isso aconteceu de fato. Então perceba como o profeta Davi, ele menciona, ele aponta para os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos do Messias que estava por vir. Mas ele não fica por aí, ele também aponta para a glória. Lá no finalzinho do Salmo, ele vai dizer: os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Perceba que não é só Israel, são todas as famílias das nações, porque o plano de Deus não era só para Israel, era para todas as nações. Pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Perceba então a glorificação do Messias, do ungido do Senhor, aquele que estava por vir. Então o Espírito Santo, ele está indicando aos profetas, aqui em especial a Davi, a salvação que viria por meio do sofrimento e da glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar então lá para 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. Na sequência, ele diz que aos profetas foi revelado. Foi revelado o quê? Que não para si mesmos, mas para vocês. Vocês quem? O povo eleito do Senhor. A esses, eles ministravam as coisas. Que coisas são essas? Bem, os sofrimentos e a glória de Cristo, né? Que traria então salvação ao povo do Senhor. Então, essas coisas foram anunciadas a vocês. Vocês quem? Vocês, o povo eleito do Senhor. Então, essas coisas sendo anunciadas a vocês por quem?
por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, olha o Espírito Santo aqui novamente, não é? Conforme nós apontamos lá em cima, desde o verso 11, o Espírito Santo ele revelou o conteúdo da profecia para os profetas, e o Espírito Santo então usou os apóstolos e todos aqueles que ainda hoje pregam essa mensagem, pregam o Evangelho. Então usa essas pessoas para pregar o Evangelho para todos, e aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles então são salvos, né? Essas coisas, elas são, olha aqui novamente, essas coisas, que coisas? Não é? O sofrimento e a glória de Cristo. Essas coisas, elas são aneladas, até mesmo pelos anjos, né? Pedro, ele usa aqui essa expressão para mostrar o quão é sublime o sofrimento e a glória de Cristo com o qual ele está se referindo. Isso então nos mostra que o Espírito Santo revelou aos antigos profetas, e esses profetizaram a respeito da salvação que hoje é anunciada por meio dos pregadores da palavra. E isso me faz lembrar Romanos capítulo 10, 17, onde Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, todas as vezes que o Evangelho ele é pregado, que diz respeito ao sofrimento e à glória de Cristo, e aqueles que recebem essa mensagem, eles são salvos pelo poder do Senhor. Queridos, isso nos faz pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, nós podemos nos alegrar, mesmo em meio às duras provas, pelo fato de que o precioso Evangelho, que foi cuidadosamente investigado e profetizado pelos profetas, foi anunciado pelos apóstolos também e desejado pelos anjos. Esse Evangelho chegou até nós. Glória a Deus, aleluia. Deus usou homens e mulheres ao longo da história para que o Evangelho chegasse a nós, e nós louvamos ao Senhor por isso. Uma outra coisa que nos faz pensar é o seguinte: será mesmo que o cristianismo é algo arquitetado pela engenhosidade dos seguidores de Jesus? Será que Pedro, Paulo, Tiago, João, eles se reuniram em uma sala escondida e ali arquitetaram um plano maquiavélico? Vamos criar uma nova religião, o cristianismo. Bom, para tanto, eu acho que milhares de seguidores de Jesus teriam que ter arquitetado esse plano maquiavélico. Inclusive, até mesmo o rei Davi estava profetizando centenas de anos antes de Jesus a respeito então do seu sofrimento e da sua glória. Uma outra coisa que nós devemos pensar é que os pregadores de hoje, eles devem anunciar exclusivamente o que já foi revelado. Perceba aqui que aos profetas foi revelado, mas aqueles que anunciam hoje a mensagem, eles anunciam aquilo que já foi revelado. Eles não têm uma nova revelação. Nós, como pregadores, irmãos, nós não temos uma nova revelação a dar. Nós proclamamos a revelação que já foi dada, a saber, o Evangelho. Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a nossa mensagem. É isso que nós devemos proclamar dia após dia, por meio do púlpito e por meio das nossas vidas. Então, por favor, não anuncie outra mensagem que não essa. Não pregue no púlpito que o Senhor tem te dado outra mensagem, aquela que já foi revelada. Hoje existem inúmeros pregadores que estão pregando suas próprias ideias, estão anunciando conceitos humanos que aprenderam em bancos universitários. Queridos, nós precisamos voltar à palavra de Deus e voltar a anunciar exclusivamente, tão somente, aquilo que já foi revelado, e não revelado para nós, mas revelado aos profetas e apóstolos, a palavra de Deus, Cristo Jesus crucificado
e ressurreto. Assim será glorificado por meio das nossas vidas, por meio do nosso culto. Que Deus nos abençoe.